O verão terminou há vários dias. Os gafanhotos cessaram de cantar e as formigas logo estarão comendo seus corpos. Tudo que é velho está sumindo. Espanha selvagem. O outono está invadindo toda a Espanha. Nem sempre pontual. Nem chega em todos os lugares ao mesmo tempo. As condições sazonais às vezes adiantam ou atrasam 1 ou 2 semanas. Mas as horas de luz do sol diminuíram. E as noites esfriaram. As primeiras chuvas chegam e o calor do verão se foi. Começou a chover nos montes de Toledo. Logo a grama crescerá, dando energia ao veado vermelho. Eles estavam com sede. A cor dourada dos campos é um sinal de que choveu pouco nessa terra durante o verão. Sem dúvida, estava muito agradável no litoral e perto de outras fontes de água. Mas neste país, as condições são árduas. O clima seco e o calor no interior mediterrâneo montanhoso são extremos. O veado nessa parte do mundo não é o maior. Nem tem os maiores chifres. Nem tem as peles mais bonitas. Mas eles são muito resistentes. É a única espécie de veado capaz de suportar os rigores da vida, com a ajuda apenas dos seus próprios genes. O outono é a época de acasalamento deles, o cio. De norte a sul, seu bramido ressoa pela Península Ibérica. Dia e noite, mas principalmente à noite. Seus hormônios e sua necessidade de acasalar fazem um enfrentar o outro. Todos os machos querem a mesma coisa, um harém e um território. Não há muitas fêmeas jovens e cada macho dominante pode ter até 50 fêmeas. Ou seja, não há suficiente para eles. Os machos mais fortes tomam posse de todas as fêmeas, enquanto o resto dos machos, a grande maioria, simplesmente não irá reproduzir. É a regra mais comum da natureza. A única coisa que varia é o que cada espécie procura e como procura. O Parque Nacional Cabanheiros é o paraíso do veado vermelho. O número de veados por quilômetro quadrado pode ser muito grande e a tensão durante o cio é muito alta. Eles não têm predadores diretos. Lobos não caçam por aqui há muito tempo. Então a seleção natural dos machos reprodutores é feita principalmente por combates.
Quando eles lutam, o maior perigo para o veado não é ser ferido, mas morrer de exaustão. Nessa terra de escassez, calor escaldante e frio glacial, a resistência é a qualidade mais importante. Esses dois grandes machos se conhecem muito bem. Eles já lutaram em inúmeras ocasiões e têm contas para acertar. Eles estão decidindo quem vai prevalecer. Cada grande macho dispõe de um território que varia de 1 a 3 hectares. Eles defendem essas áreas como seu território pessoal, porque é uma terra fértil, onde a grama cresce mais rápido com as primeiras chuvas e as fêmeas se reúnem em torno desses territórios. Essencialmente, elas vêm pastar. Mas elas também vêm não tanto porque são atraídas pelos machos dominantes, mas para fugir das tensões sexuais dos machos jovens, que as perseguem incessantemente. Quando há pasto suficiente para comer, as fêmeas tendem a se dispersar. E aí o macho alfa tem que reuni-las, persegui-las constantemente, desesperadamente. O outono é uma estação exaustiva para os machos. Há dias nessa estação que parece que o tempo bom está de volta. As joaninhas, besouros com 7 bolinhas, também estão sexualmente ativos nessa época do ano, talvez inspirados pelo veado vermelho. Mas o que desperta o comportamento reprodutivo desses insetos exatamente agora é a combinação certa de temperatura, luz e umidade. Alguns outonos reproduzem as mesmas condições climáticas da primavera. E algumas formas de vida não sabem a diferença. Ou será que eles estão tentando formar uma geração extra? Se houvesse uma catástrofe climática em que o inverno fosse eliminado, os genes desses insetos seriam os primeiros a prosperar. Mas sob condições normais, essa geração do outono passaria todo o inverno em forma de ovo. E a nova larva nasceria na primavera, como deveria ser. Doñana. Fica na extremidade sudoeste da Europa. Uma zona úmida como nenhuma outra em qualquer outro lugar do mundo. Cheia de vida. Pântanos,
florestas de pinheiros e areia. Embora pequena e vulnerável, Doiana é quase africana. A alguns quilômetros da África, separado do continente vizinho, há um pulo. Um salto, um voo para muitas aves que passam por aqui, em suas rotas migratórias anuais. Todas tendem a ficar nessa terra que seca ou inunda, de acordo com a estação. Algumas flores só abrem nessa época do ano, em outubro. Essas espécies brotam de um bulbo que só pode ser encontrado na Espanha. Popularmente conhecida na Espanha como Quita Merianlas ou corta-lanche, porque floresce quando os dias estão encurtando e há menos tempo entre o almoço e o jantar. Então floresce quando já não há tempo para fazer um lanche no meio da tarde. Há sempre algum inseto pronto para saborear o néctar e, em troca, fertilizar cada flor da estação. Mas flores do outono são poucas, e é por isso que muita vida se reúne em torno delas. E pior, elas não duram muito tempo. O tempo está trabalhando contra elas e a favor do frio. No norte da Europa, as condições meteorológicas mais uma vez forçaram as garças a fazer sua jornada migratória. Essas aves são muito resistentes, mas nunca conseguiriam sobreviver ao inverno tão perto do círculo polar. Em meados de outubro, as primeiras garças começam a atravessar os Pirineus. Elas voam em formação, reduzindo o atrito com o ar, e assim conservam até 30% da sua energia. No entanto, muitas não vão chegar ao seu destino. A velocidade de voo varia de 40 a 80 km por hora, dependendo se conseguem tirar proveito dos ventos. Como tentam encontrar os ventos mais favoráveis, às vezes voam perto do solo, apenas 200 metros acima das árvores, e é impossível não notar quando elas passam, porque seus bandos são muito barulhentos. Porém, às vezes, bandos de garças voam em altitude superior, a 4 quilômetros. Mas mesmo assim, você consegue ouvi-las se prestar atenção. Muito abaixo das garças, a atividade das formigas é intensa, de onde quer que se observe. As operárias estão enchendo as últimas prateleiras vazias da despensa, com o que conseguem encontrar. As formigas estão expandindo as câmaras ou fazendo os preparativos para lidar com a água que pode em breve inundar o ninho.
A Espanha está localizada na latitude perfeita, onde se sente claramente as 4 estações, à medida que o planeta gira em torno do Sol. Os 23 graus de inclinação do eixo da Terra agora fazem com que os raios de luz solar atinjam a Terra num ângulo mais íngreme do que no verão. E isso muda tudo. A chuva e as noites cada vez mais longas continuam a reduzir as temperaturas. Além disso, a altitude nas montanhas Guadarrama acentua o frio. A queda de temperatura deixa répteis e anfíbios sonolentos. Seus movimentos se tornam mais desajeitados e a capacidade de atacar ou fugir diminui rapidamente. A época para hibernar já está chegando e eles têm que se esforçar para armazenar o máximo de energia possível. A chuva também causa seus efeitos no subsolo. Enterrados vivos, os filhotes de caga do Mediterrâneo veem sua oportunidade. O aumento da umidade do solo finalmente permite que venham à superfície. Eles ficaram praticamente imóveis nessa estreita toca desde o verão passado, quando saíram de seus ovos. Agora, eles podem emergir porque a terra molhada ficou macia o suficiente para poderem cavar até a superfície. Se esse outono tivesse sido mais seco, as tartaruguinhas seriam obrigadas a esperar até a próxima primavera. Mas elas tiveram sorte. A primeira coisa que elas veem é um dia fresco de outono. Seus instintos as orientam na mesma direção. Imediatamente elas procuram água, porque em terra elas são presas fáceis para qualquer um. O caga do Mediterrâneo é uma espécie nativa da Península Ibérica, apesar de também serem encontrados do outro lado do Estreito de Gibraltar, na África. Talvez eles possam se aproveitar de alguns dias quentes para se alimentar de larva aquática e carniça. Em breve, essas águas congelarão e eles não conseguirão permanecer ativos. Eles terão que procurar um rio ou fundo de lago suficientemente profundo e claro para sobreviver ao inverno.
A chuva vai encher esses lagos rasos e lhes dar uma nova oportunidade. É final de outubro. A aranha-lobo traz seus filhotes ao mundo. Ela não precisa mais comer. Ela já cumpriu seu dever. Ela tem 4 anos de idade e é enorme para a espécie. Ela vai morrer em breve, em poucos dias. Mas enquanto conseguir andar, ela vai levar seus 100 filhotes no abdômen para que sua prole possa se espalhar o máximo possível pelo território. As aranhas recém-nascidas deixarão a mãe haja o que houver, ou caso o instinto mande. A água também deve cobrir o solo seco do pântano Doñana. Mas no sul da Espanha, a chuva quase sempre chega tarde, e isso estraga os planos de todos. O gamo está agitado há várias semanas. Eles estão bramindo mais do que o habitual, e isso exige muito esforço. O bramido significa que eles estão em período reprodutivo. Os machos batalharam muito pelas fêmeas e muitas delas engravidaram. Mas nem todas dos melhores machos. Como consequência da seca, não há pasto suficiente, o que os obrigou a dispersar. Isso também estendeu o período de cio e dificultou ainda mais para os grandes machos manter o controle sobre seus grandes haréns. O gamo é objeto de um profundo estudo no sul da Espanha. E pesquisadores descobriram recentemente que nem tudo é simples como pensávamos. O comportamento sexual da espécie não segue os estereótipos humanos, como nós acreditávamos. Aparentemente, quando confrontados com condições climáticas incomuns, os machos com aparências diferentes podem usar várias estratégias na tentativa de deixar descendentes. E assim, alguns machos menores com chifres inexpressivos, que não se atrevem a desafiar os machos maiores diretamente, ficam em alerta para aproveitar qualquer falha na segurança por parte do dono do harém, e sua maior agilidade lhes dá uma vantagem se tiverem que fugir. Essa é a forma que eles podem se reproduzir. As últimas inundações nessas vastas planícies deram aos oportunistas maiores chances. Mas as consequências da falta de água agora ficarão evidentes na próxima primavera. Se o nascimento dos filhotes também atrasar, muitos poderão não sobreviver.
O grou reproduz e cria os filhotes na Escandinávia e norte da Rússia. E passa os meses mais quentes do ano lá, de março a outubro. Mas agora é hora de buscar refúgio contra as baixas temperaturas e a falta de luz. Então eles vieram para o sul, voando até 3.000 quilômetros. Eles procuram lugares onde o gelo e a neve não escondam toda a comida. Alguns voam para a Turquia, outros Itália e Grécia. Mas a maioria escolhe a rota europeia ocidental. Então, a cada ano, mais de 100.000 grous chegam à Espanha. Gaiocanta é o seu ponto de encontro mais importante, local preferido da espécie. Muitos grous param aqui para descansar por alguns dias e recuperar forças. Mas muitos outros passam todo o inverno aqui. Os lagos de Gaiocanta estão cercados de campos recentemente semeados. E suas águas salgadas rasas são um refúgio perfeito para evitar raposas, javalis e lobos. Em breve, pessoas estarão aqui comemorando o Dia de Todos os Santos em 1º de novembro. O primeiro congelamento da estação vai matar os louva-a-Deus que nasceram na última primavera. No final de suas vidas, quando a morte está perto, é quando o louva-a-Deus se comporta da forma mais extrema, como devorar o macho durante a cópula, ou lutar contra outra fêmea. Duas fêmeas coincidiram de estar no mesmo lugar privilegiado, onde querem liberar seus feromônios para atrair qualquer macho que ainda esteja vivo. Porém, mais do que uma luta por território, será uma luta alimentada pela fome. Sobrou pouco no ecossistema. O louva-a-Deus pode ser o único inseto que ainda permanece ativo. Então, o corpo de um de seus pares pode fornecer as últimas proteínas disponíveis para mais uma postura de ovos. Sim, o louva-a-Deus pode ser canibal.
Ao norte da península, no sopé ocidental dos Pirineus, a floresta colorida não deixa dúvidas quanto ao que está acontecendo. Amarelo, marrom, ocre e vermelho, assim como o original verde. Uma a uma, as faias na floresta de Irati gradualmente reduziram o fluxo de seiva. Uma a uma, morrem suas folhas, mudam e caem. As árvores ficam em estado de dormência, mas não mortas, até o retorno de condições propícias para voltar a acordar. Cerca de 6 meses depois. Deste modo, as plantas podem viver intermitentemente, mas por muito mais tempo. Muito mais tempo. Algumas dessas faias têm mais de 40 metros de altura e centenas de anos de idade. Essa muda ainda é muito pequena e um pisão poderia matá-la. Mas ela pode crescer e se tornar como um dos seus irmãos e viver de 2.300 a 2.400 anos se respeitarmos. Muitos seres vivos dependem da sobrevivência das árvores nesses 20.000 hectares de floresta. Essa é uma das maiores florestas de faia de toda a Europa. E há várias outras nas proximidades que formariam uma floresta gigante. Quando as folhas caem, permitem que mais raios de luz cheguem ao solo da floresta. É aí que os cogumelos têm a oportunidade antes da temperatura cair o suficiente para congelá-los. Os organismos que mais aproveitam esse clima não são os animais nem as plantas, mas os seres que estão entre os dois e que precisam tanto de alimento inorgânico quanto de matéria viva. A floresta inteira está ligada aos fungos. As raízes de 90% das espécies de plantas estão entrelaçadas por filamentos de fungos. Só graças à simbiose, elas podem obter os nutrientes que precisam. E, em troca, elas oferecem os cogumelos, a água que eles não conseguem sozinhos. Os cogumelos reproduzem no outono do hemisfério norte. Por isso, eles abrem seus guarda-chuvas na superfície. A única finalidade desses órgãos é reprodução. Eles se erguem um pouco acima do solo e das folhas caídas, à procura de uma pequena ajuda de correntes de ar para espalhar seus esporos o mais distante possível. Esses milhões de células contêm o código genético de cada cogumelo individual.
Eles são incontáveis. Por dias até semanas inteiras, inúmeros esporos voarão incessantemente de cada um. Com o objetivo de pelo menos um deles crescer e se tornar um novo cogumelo. Outro fungo, um clone dos pais. Porque não há sexo envolvido, apenas multiplicação. Até que o frio os murche. As gigantescas rochas de granito de Lapavita na encosta sul das montanhas de Guadarrama formam uma paisagem incomum, árida e surpreendente acima de tudo. Pois apesar da aparência desolada, muita vida se apega a esses imensos paredões. Este é o território do cabrito montés. Um animal altamente resistente, capaz de comer qualquer coisa, ir a qualquer lugar e suportar todos os tipos de climas. Ele subiu até aqui para fugir dos lobos e outros predadores. E quase ninguém pode segui-lo aqui. Nessa época do ano, os machos vivem juntos sobre os picos mais altos. É muito difícil encontrá-los. Dizem que eles eventualmente formam um único bando com todos os machos da área. Mas poucas pessoas já viram isso. O outono está terminando. Até meados de dezembro, os tordos ainda estão cantando, marcando seus territórios. Mas mesmo eles farão silêncio em breve. E as frutas foram comidas também, quase todas. Resta muito pouco do que é comestível e é difícil de encontrar. As teias de aranha estão vazias. Suas donas morreram ou estão escondidas sob as rochas. E seus descendentes que nasceram no final do verão voaram literalmente. Eles deixaram um rastro de seda de cada galho de onde partiram. Suspensos em suas teias como pequenas pipas, eles são varridos pelo vento, migrando para o sul sempre que podem, tentando chegar a novos territórios e até mesmo atravessar o oceano.
A corrente do Golfo traz temperaturas amenas a Portugal e norte da Espanha. E por isso, apesar destas praias estarem a uma latitude próxima de Nova York, o clima ibérico nunca é tão frio. Essa é a costa da região da Galícia, muito perto das Astúrias. É a parte mais verde desse país ensolarado. Chove como na Irlanda e como na terra de seus primos celtas, dias de mar calmo alternam com tremendas tempestades de vento. No limiar do inverno, outra tempestade castiga a Baía desse Cabo. Hoje é dia 21 de dezembro. Inverno. De agora em diante é tempo de tranquilidade e silêncio. Época de dormir. Para muitos. No entanto, a maioria dos animais não consegue hibernar. Muitas espécies tiveram que se adaptar à forma de vida continental. Há um mundo de extremos, onde a comida é escassa 6 meses. A natureza é severa agora. Isso apesar desta fria época do ano ser o período de acasalamento para anfíbios, corujas e para o cabrito montês. Versão brasileira Audiocorp.